Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 2 da carta de São Paulo aos Gálatas, onde que neste capítulo aqui, meus irmãos, Paulo, ele vai defender a liberdade do Evangelho e mostra que a salvação, ela vem pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. E ele também, neste capítulo, relata um importante encontro com Pedro, Tiago e João, os apóstolos de Jerusalém, e também um momento em que precisou corrigir Pedro por causa de uma atitude incoerente. Amém? Mas antes da gente darmos início a esse estudo, meus irmãos, como eu sempre peço a cada um de vocês, tá? E antes de um dos meus vídeos, que vocês, meus irmãos, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos e o like também, para o YouTube entender que vocês gostaram desse vídeo. E que cada vez mais, meus irmãos, vocês fazendo esse gesto, ajuda muito esse canal aqui a crescer e ajudar o YouTube a recomendar cada vez mais para mais e mais pessoas interessadas na palavra de Deus. Por isso, que já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E nesses primeiros versículos aqui, meus irmãos, nós vamos ver que Paulo é confirmado pelos apóstolos, dos versículos do 1 até o 5. Vamos ler aí. 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do Evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé, e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro Evangelho. Meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, aprendemos que Paulo, ele vai a Jerusalém por inspiração divina, levando junto Tito, um cristão de origem grega. E lá em Jerusalém, ele apresenta o evangelho que pregava aos gentios, para garantir que não estivesse correndo em vão. Mesmo entre os apóstolos, ninguém obrigou Tito a se circuncidar. Ninguém obrigou, mostrando que a salvação, ela não depende de ritos judaicos, mas da fé em Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, aprendemos também que a salvação, ela é pela graça de Deus e não por tradições ou regras humanas das pessoas, não. A salvação, ela vem pela graça de nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que para nossa atualidade hoje, meus irmãos,
esse versículo nos ensina o seguinte: que não temos que buscar merecer o amor de nosso Deus Todo-Poderoso por conta do nosso próprio esforço. Não temos que buscar merecer o amor de Deus pelo esforço próprio da gente. Por quê, Tom? Porque lembramos que Deus, Ele já nos amou primeiro e nos salvou pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que não temos que buscar o amor de Deus por nosso próprio esforço, porque Ele já nos amou. Ele já entregou o seu Filho para nos salvar. E que nós somos salvos pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E nesses próximos versículos agora, vamos ler, nesses próximos versículos do 6 até o 10, sobre o apoio dos apóstolos à missão de Paulo. Nesses próximos versículos aí, do 6 até o 10. Vamos ler aí. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o Evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Pois, pelo poder de Deus, fui feito apóstolo para anunciar o Evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o Evangelho aos judeus. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E, como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles, entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa: que lembrássemos dos pobres das igrejas deles, e isso eu sempre tenho procurado fazer. Meus irmãos, nestes versículos aqui, os apóstolos de Jerusalém, que estavam lá, que é Pedro, Tiago e João, esses apóstolos, eles reconhecem que Deus havia confiado a Paulo a missão de evangelizar aos gentios, aos não-judeus. E eles estendem a mão direita em sinal de comunhão e pedem apenas que Paulo ele se lembre dos pobres, o que ele, Paulo, sempre procurou fazer. E aqui, meus irmãos, aprendemos neste versículo aqui que na igreja existem diferentes missões. E na igreja existem diferentes missões, mas é o mesmo evangelho. O evangelho não muda. As missões sim, as missões são diferentes, mas o evangelho, a palavra de Deus, é a mesma. Por isso que Deus, ele chama, meu irmão, cada um de nós para servir de forma única. De forma única. Por isso que para nossa realidade, esse versículo nos ensina o seguinte: que nós temos, meus irmãos, que respeitar o chamado de cada pessoa. Temos que respeitar. E também servir com amor no lugar onde Deus nos colocou. Temos que servir com amor, com respeito, sempre. O lugar que Deus, ele nos colocou. A missão que Deus nos confiou. Temos que servir com amor. Amém, meus irmãos?
E agora, nesses próximos versículos aqui, vamos ver que Paulo, ele repreende Pedro em Antioquia, nos versículos do 11 até o 14. Vamos ver aí, do 11 até o 14. Vamos ver. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, Pedro, tomava refeições com os irmãos não judeus. Mas, depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? Meus irmãos, nesses versículos aqui, Pedro, antes convicto de que os gentios também eram salvos pela fé, ele passou a se afastar deles. Quando alguns judeus chegaram, Pedro, ele começou a se afastar dessas pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Pedro começou a se afastar. E aí Paulo, ele repreende Pedro por esse comportamento. Repreende Pedro publicamente. Pois a sua atitude, quer dizer, a atitude de Pedro, estava sendo uma atitude hipócrita. E essa atitude confundia os irmãos. E aí também, Paulo, ele lembra que ninguém é justificado pela lei, mas somente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E esses versículos aqui nos mostram o seguinte, meus irmãos, que mesmo os líderes da fé podem errar. Mesmo os líderes que estão no comando podem errar. E é preciso ter coragem para corrigir com amor e verdade. Tem que ter coragem para a gente corrigir esses líderes. Mas lembrando, corrigir com amor e verdade. E para nossa realidade, aprendemos nesse versículo aqui que nós não temos que ter medo, meus irmãos, de defender a verdade do Evangelho. Não. Mesmo quando for difícil, nós temos que defender sempre a verdade da palavra de Deus. Mas sempre lembrando disso, sempre fazendo tudo com humildade e amor. E não com violência, não com agressão, não com gritaria, mas sim com humildade e amor. Amém? E agora, nesses próximos versículos aqui, do 15 até o 19, nós vamos ver a justificação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Dos versículos do 15 até o 19. Vamos ler aí. O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus
por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois, quanto à lei, estou morto, morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Meus irmãos, nesses penúltimos versículos aí, Paulo, ele explica que ninguém é salvo por cumprir mandamentos ou cumprir regras. Não. Mas sim, nós somos salvos por crer em nosso Senhor Jesus Cristo. E a lei, ela serviu para mostrar o pecado. A lei serviu para mostrar o erro, o pecado. Mas é Jesus quem nos liberta do pecado. É Jesus. E pela fé em Jesus Cristo, pela nossa fé em Jesus, nós somos feitos justos diante de nosso Deus, pela nossa fé em Cristo Jesus. E aqui aprendemos que a fé, meus irmãos, a fé, ela é o caminho para a salvação. A nossa fé em Cristo Jesus, essa fé é o caminho para a salvação de cada um de nós. E não as nossas obras, mas sim a graça de Deus agindo em nós. Lembrando que é pela fé que somos salvos, e não pelas nossas obras, mas sim pela nossa fé em Cristo Jesus. E para nossa realidade, esses penúltimos versículos aqui nos ensinam o seguinte, que nós não temos que confiar em nossas próprias forças, não, mas sim confiarmos na graça de nosso Deus. Busquemos, meus irmãos, busquemos viver segundo o Espírito e não segundo a aparência religiosa. Temos que viver segundo o Espírito Santo, sempre, e não segundo a aparência das pessoas, a aparência religiosa. Amém? E agora, para finalizar, dos versículos do 20 até o 21, nós vamos ver aqui que Cristo vive em mim. Nesse último versículo, vamos entender com calma esses versículos aí, do 20 até o 21. Vamos ler aí. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Meus irmãos, para finalizar esse estudo de hoje, essas palavras aqui que Paulo está falando, elas expressam o coração do Evangelho. Paulo, ele declara que a sua antiga vida morreu. A antiga vida de Paulo morreu. E a vida de agora que ele está vivendo, nesse versículo aqui, essa vida ele vive unido a Cristo, unido ao nosso Mestre, nosso Salvador. Por isso que a antiga vida de Paulo morreu. Essa é uma nova vida que ele está vivendo. E a fé é que o sustenta. É a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O amor o conduz e a graça o transforma. E ele conclui tudo isso dizendo o seguinte, que se a justiça viesse pela lei, então
Cristo teria morrido em vão. A morte de Cristo não adiantaria nada se a justiça viesse pela lei. E aqui nesses últimos versículos, meus irmãos, aprendemos que o cristão verdadeiro é aquele que deixa Cristo viver e agir em seu interior. Esse é o verdadeiro cristão. É aquele que deixa nosso Senhor Jesus Cristo viver e agir por meio dele, em seu interior. Por isso que, para concluir esse versículo, esse capítulo aqui, meus irmãos, para nossa realidade, permita hoje que Jesus guie os seus pensamentos, guie as suas palavras, guie as suas ações, guie as suas atitudes, toda a sua vida. Permita que Jesus o guie cada ponto da sua vida. E viva, meus irmãos, viva de modo que as pessoas vejam nosso Senhor Jesus Cristo em vocês. Amém? Foram esses foi esse o capítulo 2 de Gálatas que aprendemos nesse último versículo. E aqui, neste último capítulo, aprendemos hoje 5 lições, meus irmãos, 5. E a primeira lição que aprendemos foi que a salvação, ela é pela fé e não por obras. Segundo, aprendemos que Deus chama cada pessoa para uma missão diferente no mesmo evangelho, missões diferentes, mas o mesmo evangelho. Terceira lição, que a verdade, ela deve ser defendida com coragem e amor. Quarta lição, que somos justificados pela graça e não por méritos. E quinta e última lição, que o verdadeiro cristão, ele vive unido a nosso Senhor Jesus Cristo, e esse cristão deixa que Jesus conduza a sua vida até o fim. Esse é o verdadeiro cristão. Amém, meus irmãos? Foi esse o capítulo 2 da carta de São Paulo aos Gálatas. E, meus irmãos, para finalizar esse estudo de hoje, esse capítulo, como eu sempre faço nos vídeos, meus irmãos, e eu peço a cada um de vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho e deixem o seu like. Porque cada vez mais, meus irmãos, vocês fazendo isso, fortalece o canal e que o YouTube cada vez mais vai recomendar esse canal e esses vídeos para mais pessoas interessadas na palavra de Deus. Por isso que é muito importante, meus irmãos, a sua inscrição, o seu like e a ativação do sininho para o canal. Amém? E compartilhe também, meus irmãos, esse capítulo, esse versículo, essa mensagem que vocês acabaram de estudar para os seus parentes, para os seus amigos, que hoje é uma pessoa que precisa dessa palavra de Deus. Compartilhe este vídeo para elas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos, meus irmãos, mais um capítulo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até lá, meus irmãos.